Você é filhinha do papai ou filhinho da mamãe? Aquele filho super protegido? Então saiba o que a constelação familiar destaca a respeito disso. Confere aí. Como identificar o filhinho da mamãe e o filhinho do papai? Será que tu és um deles ou não? Para conversar hoje aqui no Sinta-se Bem sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez a consteladora Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda. E aí, Claudinha, todo mundo acha que não é, né? Na verdade, muitos acham que são, sabem que são, mas alguns têm dúvida. E principalmente a dúvida, quando as pessoas vêm constelar, a dúvida é: será que meu marido é um filhinho da mamãe? E por que isso é uma coisa importante da constelação? Por que a gente deve saber isso? Bom, essa expressão é muito típica dentro da linguagem do constelador. Então a gente, fulano é um filhinho da mamãe, Beltrano é uma filhinha, e a gente usa bastante isso. E não é num sentido pejorativo, mas é num sentido de que isso traz uma gama de comportamentos que precisam ser tratados ou olhados ou identificados. Então, assim, o casamento de um filhinho da mamãe com a filhinha do papai, tá? Ele pode dar certo? Pode. Normalmente, quando este casamento acaba? Quando eles têm filhos. Por que vai acabar esse casamento? Não estava tudo às mil maravilhas? Tava tudo às mil maravilhas. Mas o filhinho do papai, da mamãe, então o filhinho da mamãe, ele não suporta concorrência. Ele tem que ter todo o amor da parceira para si. Então o filho necessita, quando é pequeno, muito amor e dedicação por parte da mãe. E ele não é mais o exclusivo. E isso normalmente tem um preço, que é o fim desse casamento. Mas todo casamento vai terminar? Não, talvez nem todo termine. Mas os que terminam, talvez pudessem ter evitado esse fim se tivessem olhado para isso. Bom, então, Cláudio, tu tá dizendo que ser filhinho da mamãe é um problema? Pode ser um problema. Por que pode? Bom, por quê? Porque se isso atrapalha a tua vida e custa o teu casamento, é um problema. Se não custou nada, se tudo deu certo, então tudo jóia, tá? Segue em frente. Não precisa fazer nada com isso. Como que eu posso identificar, então, se o meu marido é ou não é um filhinho da mamãe? Filhinho da mamãe, Claudia, só para fazer um adendo aqui, seriam aqueles super protegidos, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas vamos ver uma formulazinha que o constelador normalmente, facilmente identifica isso. Com quem é que ele se dá melhor? Com o sogro ou com a sogra? Então você aí em casa, antes de eu dizer o que isso significa, pense: o seu parceiro se dá melhor com a sua mãe ou com o seu pai? Então, um minutinho aí para vocês responderem. Se quiserem, até escrevam aí. E se não se dá com os dois, então é tragédia certa. Bom, se não se dá com os dois, já tem outros problemas. Mas então, olha só, fazendo um suspensezinho, quando o marido se dá melhor com a sogra, ele é um filhinho da mamãe. Por quê? Porque o sogro também é uma forma de concorrência. E a mulher? Como é que funciona para a mulher? A filhinha do papai, que é a mimosinha, o normal, Claudinha, é que a pessoa, quando é bebê, fica com a mãe.
porque a mãe amamenta, isso é normal. Ah, mas eu não tive mãe, minha mãe faleceu, eu fui dada, eu fui adorada. Bom, eu tô falando normal, do que é comum. Então, normal. Mamãe dá toda a atenção, inclusive se dá através do aleitamento, e é lindo e é maravilhoso, e é o ideal que as mulheres consigam fazer isso. Aí eles crescem. E aí, ambos, tanto a menina quanto o menino, precisam passar um pouco para a seara do masculino. Isso tem que acontecer até os 7 anos. Não deve passar dessa idade. Até os 7 anos, em algum ponto, precisa ser feito essa passagem. O menino vai para o masculino. A menina também precisa tomar mais do masculino. Quando a menina entra na adolescência, ela precisa voltar para a mãe, para depois ir para a vida. O menino não precisa mais. O menino pode do pai seguir para a vida. Quando eu sou uma filhinha do papai, eu não voltei para minha mãe. Então eu não cumpri um ritual que eu precisava de crescimento. E o filhinho da mamãe, ele não foi o suficiente para o pai. Então ele também não completou o ritual que era necessário. E tudo que fica incompleto tem um preço mais adiante. Então, tenho que constelar se eu descubro que tem essa distorção? Deve, porque talvez dê tempo de ajeitar isso e adultecer da melhor forma para poder florescer. E salvar o casamento muitas vezes, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Claudinha, adorei. Sempre um prazer, sempre uma aula te receber aqui no Sinta-se Bem. Muito obrigada pela participação. Fundo e enfim, esqueça de se lembrar.